Dá uma atualizada, vê se apareceu para você. É uma atividade de razão e propósito. Apareceu? Legal. Eu não vou abrir a tela, não vou compartilhar a tela com você, porque quando eu compartilhar a tela já, opa, aparece logo a resposta. A primeira coisa que vai é a resposta, né? Então, vamos ler junto, vamos tentar interpretar. Esse vai ser o nosso objetivo, interpretar e resolver certinho. Então, olha lá o que nós temos. Exercício 1. Na seguinte passagem do livro Alice no País das Maravilhas, a personagem Alice diminui de tamanho para entrar pela porta de uma casinha no País das Maravilhas. Chegou de repente a um lugar aberto com uma casinha de cerca de 1,20 m de altura e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 centímetros de altura. Suponha que no mundo real e no País das Maravilhas, a proporção entre as alturas de Alice e da casa sejam as mesmas. Sabendo que a altura real de Alice é de 1,30 m, qual seria a altura aproximada da casa no mundo real? Eu quero que você tente montar uma proporção. Vamos lá. Qual é a altura da Alice no mundo real? 130? 130. Quanto que ela tem que reduzir quando ela está no mundo das maravilhas, lá no País das Maravilhas? Ela tem que ficar com que altura? 1,5 m? Não. Calma aí, eu tô abrindo aqui, que ainda não foi. Abre aí. Abre aí, você me fala. Quando eu tiver liberado, você me avisa. Abriu para você, Joshua? Agora abriu. Tá bom. Então fala para mim, qual é a altura que a Alice precisa ter quando ela estiver no País das Maravilhas? 22 centímetros? 22 centímetros, perfeito. Qual é a altura da casa, Joshua, no País das Maravilhas? 1,20 m? 1,20 m. Que conta você acha que você tem que fazer, Joshua, para descobrir qual seria a altura da casa na vida real de Alice? Ó, o que você vai pensar aí? No País das Maravilhas, a altura da Alice é 22 centímetros.
E a casa 1,20 m, ou seja, 120 centímetros, certo? Na vida real, a Alice tem 1,5 m, 130 centímetros. Quanto que tem que ter a altura da casa? Uma regra de 3. Uma regra de 3, muito bem. Descobre aí para mim qual é a altura da casa nesse exercício. Foi? Ainda não. Ok. Não esquece de deixar essa altura de 1,5 m tudo em centímetros, tá bom? Porque se você não trabalhar com centímetros, não vai bater. Porque como a altura dela precisa ser em centímetros, os 22, você precisa deixar tudo em centímetros. Porque senão não dá certo. Um saquinho. E aí, foi? É a Apron? Letra A. Fala para mim uma coisa, Joshua. Como ficou montado a sua expressão? Sua regra de 3. 120 por 22 vezes deu 1.300 de centímetros? Não é 1.300. Ó, 1,5 m é 130.
Então, você vai fazer o seguinte, 122 e... 120, 22, 130... Lembra que o 130 é a altura dela, então ele tem que estar junto com o 22. Porque a altura dela no País da Maravilha e a altura dela na realidade. Você tem que fazer essa proporção certinha, senão dá erro. E aí, encontrou? Vamos ver como é que fica essa montagem? Vamos lá. Dá para ver a lousa? Dá. Dá. Então, deixa eu só apagar aqui. Deixa eu acender essa luz que ela tá muito escura. Só um minutinho, Jorge. Olha o que nós vamos montar aqui. Deixa eu pegar um giz branco. Nós vamos dividir a nossa regra de 3, eu acho, em duas partes. Uma parte que a gente vai chamar de parte real, ou seja, o mundo real da Alice, e a outra parte que a gente vai chamar do Alice lá no País da Maravilha. Então, eu vou chamar uma parte de parte real e outra parte do País da Maravilha. Então, eu vou colocar aqui, ó, real, e a outra é quando ela estiver no País da Maravilha. Então, eu vou começar com a altura. Qual é a altura real da Alice? 1,5 metro. 1,5 metro é 130 centímetros. Qual é a altura dela no País das Maravilhas? 22 centímetros. 22 centímetros. Então, 130 na realidade, 22 no País das Maravilhas. Vou para casa, para a altura da casa agora. Eu sei qual é a altura real da casa? Não. Chama essa altura do quê? De X. Qual é a altura da casa no País das Maravilhas? 1,20 m. 1,20 m, que eu posso chamar de 120 centímetros. E aí nós vamos fazer o que aqui? Uma regra de 3. Quanto é que deu? Você já fez essa regra de 3 com esse modelo formado? Não, vou fazer aqui. Faz e descobre para mim quanto é que vai dar isso. Então, essa é o X da questão. Você tem que montar sempre as relações. A altura com altura, desculpa, a altura da casa com a altura da casa, a altura da Alice com a altura da Alice, porque senão dá erro. Aí, você só não esquece uma coisa, você vai encontrar essa medida em centímetros, traz para metros.
7 centímetros? Exatamente, 7 centímetros. Ou seja, é a alternativa D de dado. Muito bem, 7 centímetros. Alternativa D. Vamos para o 2? Tá com o 2 aberto aí? Sim. O exercício 2 fala o seguinte: se um pacote de biscoito contém. Oh, desculpa, se um pacote de biscoito, estava certo, contém 10 biscoitos e pesa 95 gramas, e se cada 15 gramas de biscoito correspondem a 90 calorias, quantas calorias tem cada biscoito? Aí é uma conta de multiplicação e divisão. Tenta descobrir quantas calorias vai ter cada biscoito. Quando você finalizar, você me avisa, que aí a gente vê se tá certo. Tá.
Encontrou algum valor, Josh, ou ainda não? Ainda não. Tá. O que você pensou em fazer, Joshua? Deixa eu ver qual foi a linha de raciocínio que você utilizou. Eu peguei o 95 e dividi por 10 para saber quantas gramas tem um biscoito. Certo? Aí depois que eu descobri, vou multiplicar pelo número de calorias. Não, aqui o que você tem que pensar, isso que você fez não está errado. Então, cada biscoito vão ter aí 9,5 gramas, correto? Sim. Então, você já sabe que cada biscoito tem 9,5 gramas. Então, você pode fazer uma regra de 3 depois disso que você fez. Um biscoito tem 9,5 gramas. Quantos biscoitos tem 15 gramas? Para você poder saber quantos biscoitos vão ter essas 15 gramas, para depois você pensar nas calorias. Eu segui uma outra linha de raciocínio. O que, que eu fiz? Um pacote de biscoito tem 95 gramas. Os 10 biscoitos, a gente sabe que pesa 95 gramas, não sabe? Sim. A cada 15 gramas, nós temos quantas calorias? A cada 90. 15 gramas, nós temos 90 calorias. Perfeito. Então, o que, que você pode fazer? Você pode fazer aí direto uma regra de 3. Se 15 gramas tem 90 calorias, 95 gramas tem quantas calorias? Esse 10, ele está aí só para te fazer gerar mais cálculos, mas não existe a necessidade de usar esse 10 na conta. Só depois, né, que você vai descobrir, vamos supor, você vai descobrir a quantidade de calorias total, e aí você vê para cada biscoito. Então, primeiro descobre aí para mim, Joshua, qual é a quantidade total de calorias nessas 95 gramas, fazendo uma regra de 3. Se 15 gramas tem 90 calorias, 95 gramas tem quantas calorias? Tá, vou fazer aqui. Ok.
Prof, dá 90? Não. Vamos ver como é que vai ficar essa montagem aí? Vou montar aqui com você, ó. O que nós temos? Deixa eu só apagar que eu tô passando uma olhada, porque não tá apagando. Então, o que nós temos? Nós temos que 15 gramas, ó, nós vamos trabalhar com gramas e vamos trabalhar com calorias. Então, nós temos que 15 gramas tem 90 calorias. Aí você vai fazer 95 gramas tem quantas calorias? E essa é a montagem da sua regra de 3. Encontra aí quantas calorias você tem seguindo esse padrão. 15 gramas, 90 calorias. 95 gramas, quantas calorias? Prof, dá 570? Perfeito. Então, o pacote com 10 biscoitos, ele pesa 570, ele tem 570 calorias. Aí a pergunta dele para você é a seguinte: quantas calorias tem cada biscoito? Se o pacote com 10 biscoitos tem 570, cada biscoito vai ter quanta? 57? 57 calorias, perfeito, é isso aí. Ou seja, alternativa D de dado. Muito bem. E vamos lá agora na nossa última questão, hein? Montar agora a regra de 3 certinho. Olha o que ele fala. Segundo uma reportagem, a razão entre o número total de alunos matriculados em um curso e o número de alunos não concluintes nesse curso, nesta ordem, é 9:7. Ou seja, de 9 alunos que se matriculam, 7 não concluem o curso. A reportagem ainda indica que são 140 os alunos que concluem o curso. Com base na reportagem, pode-se afirmar corretamente que o número total de alunos matriculado no curso é. Tempo para você. Deixa eu ver como você monta e tenta encontrar essa resposta.
Prof, 180. 180? Não. Ó, pensa, ele falou que de cada 9 alunos do curso, 7 não terminam. Ou seja, só 2 terminam. E ele falou que 140 conclui. 140 e 180 está muito perto. É muito mais a distância entre quem termina e quem não termina. Pensa, de cada 9, 7 não terminam. 140 terminaram. Quantos alunos tem que ter nesse curso? Tenta montar aí uma relação. $520? Quanto? 520? 520 também não. Vamos montar? Sim. Vamos lá, então. Deixa eu só apagar aqui. Ok. Vamos lá. O que nós vamos ter aí, Josh? Só um minuto, Josh. Que é da portaria, eles não vão parar de ligar. Vamos lá, Joshua. O que nós temos? Nós temos que, de cada 9 alunos, quantos não terminam? 7 não terminam o curso. Ou seja, 2 terminam. Sim ou não? Sim. Ok. Então, nós vamos pensar o seguinte. De 140 alunos, terminaram. Eu sei quantos não terminaram? Ou melhor, Não. 140 alunos terminaram. Eu sei quantos não terminaram?
Não Não. sei. Então, eu vou chamar de X. Mas eu sei que, se eu somar esse 140 com esse X, eu vou ter os que terminaram e os que não terminaram. Ou seja, eu vou ter o total de alunos. Então, olha o que eu vou passar a ter. O 140 mais o X é o nosso total de alunos, os que terminaram e os que não terminaram. E eu vou montar uma proporção com isso daqui, ó. O 140 mais X, ele tem que ser proporcional ao 9, porque são um total de alunos. Embaixo, X são os que não terminaram. Os que não terminam é proporcional ao 7. E aqui você vai ter uma regra de 3 para você montar. Tenta descobrir o valor de X. Aí lembra, esse X que você encontrou foi os que não terminaram. Ele quer o total de alunos. Você vai pegar esse X mais o 140 que terminou. E aí você vai ter o total de alunos. Tenta descobrir quem é esse total de alunos. Não, ela estava aqui em cima da cama. Aí quando ela caiu pro chão, ela chora. Achou o X? Achei, mas não tá batendo. Você lembrou de fazer uma distributiva aqui, Joshua? 7 vezes 140 e 7 vezes X, fez? Não. Então faz distributivo, ó. 7 vezes 140, 7 vezes X. Igual, aí 9 vezes X. Aí você faz quem tem X para um lado, quem tem número para o outro. Tem que ter uma distributiva ali, tá bom?
B. A alternativa B de bola. Quanto deu? 490, certo? Só toma cuidado com o detalhe. O que é esses 490, Joshua? É o X. São os alunos que não terminaram. O que o exercício pede para você? Ele pede o total de alunos. Você tem 490 que não terminaram e 140 que terminaram. O que você vai ter que fazer com esses dois valores? Somar. Somar. Então, 490 mais 140. Então, não é a alternativa B. Eu tive alguns alunos que já responderam e colocaram bastante, colocaram a B de bola. Qual é a alternativa 630. correta? Isso, letra C, 630. Agora sim. Certo? Próxima aula eu vou voltar com você fazendo regras de 3, Joshua. Eu acho que você está precisando de exercício de regras de 3, de interpretação de texto, hein? Mas semana que vem a gente faz, tá bom? Beijo, obrigado por ter vindo, Tchau, obrigado por ter participado. Até amanhã. Tchau, tchau. Até, tchau.